Você sabe a diferença entre métricas e indicadores? Você pode até ter números que te mostrem alguma informação, que embasem aí alguma parte do processo, como nós falamos na aula anterior. Agora, nem todo número diz muita coisa, nem todo número é importante. E mais, dependendo da quantidade de métricas e dependendo de quais métricas você escolher, você vai ficar até mais confuso do que esclarecido. Então, nessa aula, eu vou falar com você qual é a diferença entre métricas e indicadores e os principais tipos para você se orientar aí, né? A gente fala em formas de medir o desempenho de um colaborador, de um processo, a eficácia da equipe e da empresa, do negócio. Agora, a métrica a gente aprendeu na aula anterior que ela é a unidade de medida. O indicador está sempre relacionado com o resultado, está sempre direcionado ao resultado que a empresa, que a equipe está buscando agora. Você provavelmente já ouviu falar também sobre KPIs. KPIs, certo? O que é KPI? KPI é uma sigla que vem do inglês, que é a abreviação das palavras Key Performance Indicators, que são os indicadores-chave de performance, de desempenho, tá? Métrica, unidade de medida. Indicador, aquele número, aquela métrica está me indicando algo, está me indicando para algum resultado que está relacionado com o objetivo atual do momento da empresa, tá? Faz sentido? De novo, eu vou dar um exemplo de fora das empresas para que fique claro e a gente volta para os exemplos das empresas. Quando eu vou fazer uma dieta, por exemplo, né? É o mesmo exemplo que eu dei na aula anterior. Qual é o objetivo dessa dieta? Sobre o corpo humano, eu posso medir várias coisas. Eu posso medir peso em quilos, eu posso medir centímetros, eu posso medir peso de massa magra, eu posso medir peso de gordura, eu posso medir percentual de gordura, tem vários equipamentos já que ajudam a gente a medir isso. Essas são as métricas dentro de um corpo humano, não é dentro, sobre um corpo humano. Essas são as métricas que temos. Centímetros, altura, né, largura, percentual de músculo, de gordura, peso na balança e por aí vai. Métrica. Quero fazer uma dieta. Qual dessas métricas eu vou considerar? Eu vou usar para saber se a dieta está sendo eficaz? Depende do meu objetivo, né? Então, se eu quero emagrecer, eu posso usar peso na balança, eu posso usar percentual de gordura. Se eu já sou magro e quero ganhar músculo, então eu vou usar talvez até o peso na balança para mais, porque o músculo pesa mais. Mas o ideal é que eu use um equipamento que vai medir a massa magra do meu corpo, vai medir o peso do músculo, né? Então, não adianta se eu estou fazendo uma dieta para aumento de músculo, de massa magra, não adianta eu ficar medindo o percentual de gordura. Percebe? Eu ainda tô me embasando numa métrica, eu tô vendo um número daquele corpo, mas não é o número que tá me direcionando para o objetivo que eu quero, que, no exemplo que eu tô dando, é ganhar massa magra. Então, dentro da empresa, isso pode acontecer muito. Você pode ter métricas, porque quando você aprende a ver dessa forma, ou talvez quando você recebeu aí, entrou na empresa, no setor, isso já estava implementado, e aí você segue aquilo, mas talvez não necessariamente aquilo é produtivo para o resultado que você está buscando, está direcionando para o resultado que você está buscando. Instagram, por exemplo, um exemplo de Instagram. Eu tenho uma métrica lá, número de curtidas, de um post que eu faço. Essa métrica é importante? Depende do que eu estou querendo naquele momento. Se eu estou querendo fazer uma venda de algum curso, talvez não é o número de curtidas que vai me fazer isso, que vai me trazer essa informação. Então é uma métrica, número de curtidas, mas não é um indicador importante para mim naquele momento. Se eu estou querendo ampliar o alcance do meu Instagram, se eu estou querendo aumentar o número de seguidores, vai ser mais importante para mim ver o número de pessoas que encaminharam, que compartilharam aquele post. Antes das curtidas, vai ser mais importante os que compartilharam. Se eu estou querendo vender alguma coisa e eu falo na legenda, deixa o seu comentário aqui, vai ser mais importante eu ver o número de comentários do que o número de curtidas e número de encaminhamentos. Percebe? Então, eu preciso das métricas saber filtrar
quais eu vou usar para indicar o resultado que eu estou buscando, se eu estou no caminho certo ou não. Fez sentido até aqui? Agora, existem os indicadores de produtividade, né? Então, qual está sendo a eficácia daquele processo? Dentro de uma empresa, a gente sempre tem que buscar fazer mais, com mais qualidade, em menos tempo. É o grande desafio de todos nós, né? Entregar uma boa aula com um bom resultado, com um bom conteúdo no menor tempo possível, porque você não tem muito tempo, eu não tenho muito tempo, então dentro de uma empresa, em geral, tudo passa por aí. Eu quero o melhor resultado, mais rápido, com o menor investimento de tempo e recursos possível, de tempo, dinheiro e recursos possível, né? Então meio que são essas equações aí que a gente tem, essas frentes aí que a gente tem que equacionar. E aí, eu gosto muito de falar em eficácia, eu gosto muito de falar em produtividade em percentual, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu posso medir quantos clientes eu contatei hoje. Não, vamos supor que eu tô falando sobre uma agenda de um médico, uma agenda de um dentista. Hoje eu tive 10 desmarcações. Hoje eu tive 30 comparecimentos. Hoje eu tive 20 reagendamentos. O que isso significa? Percebe? Se eu te falar, eu reagendei 80% dos pacientes que desmarcaram, eu já tenho uma informação mais precisa. Se eu te falar, eu reduzi produtividade, eu reduzi o tempo de atendimento em 10 minutos. Tá. O que isso significa? 10 minutos de quanto? Eu reduzi o tempo de atendimento em 20% do comum, do normal. Tive uma redução de 20%. É uma boa economia, 20%. Quem não quer economizar 20%, tá? Agora, eu também preciso entender que muitas vezes um indicador sozinho não me traz informação. Aliás, na maioria das vezes, eu recomendo que você sempre olhe para pelo menos 2 indicadores associados, tá? Porque pode ser, por exemplo, que eu reduza o tempo de atendimento desses pacientes aí em 20%, ok, reduzi em 20%, sobrou 1 hora no final do dia para que eu atenda um paciente a mais, isso me traz mais dinheiro, ok. Porém, como está a satisfação desse atendimento? Eu fiz mais rápido, mas eu consegui manter a qualidade desse atendimento? Será que o cliente está satisfeito? Eu tenho alguma medida que me mostra isso? Ah, eles estão elogiando. Não, ninguém reclamou. Ninguém reclamou, não é métrica, não é indicador. Eles estão elogiando. Cuidado com isso. Vamos manter aí numericamente essa percepção da qualidade tida pelo cliente, tá? Então eu associo, eu diminuí a produtividade, eu diminuí o tempo, na verdade, aumentei a produtividade, diminuí o tempo e mantive a qualidade. Outro tipo de indicador é o indicador de qualidade. E aí você precisa ter aí definido para o seu setor, para a sua empresa, quais são os critérios. Quais são os critérios que vão te mostrar essa qualidade? Então, numa produção, numa linha de produção, eu tenho menos desperdício? Eu tenho uma duração melhor? Numa clínica médica, numa clínica odontológica, o paciente volta muitas vezes, ele responde alguma pesquisa de satisfação que me mostra a nota dele. Nas nossas aulas do MLDP, nós sempre fazemos isso, porque nós usamos esse medidor de qualidade para direcionar as nossas próximas aulas, para atender melhor aos nossos alunos. Certo? Temos também os indicadores relacionados a tempo, prazos, rotinas. Então, está entregue dentro do prazo? Contabilidade vai usar muito mais indicadores de tempo e de qualidade do que talvez de produtividade. Sempre tem uma produtividade. Então, dentro da contabilidade, você tem vários setores: fiscal, departamento pessoal, tributário, né? Enfim, você tem vários setores lá. E geralmente as coisas meio que são ligadas, né? Começa em um setor, vai passando por outro. Qual é um indicador importante para o departamento pessoal? O que emite as folhas de pagamento do salário dos clientes? Eu tenho que ter qualidade, ou seja, eu tenho que ter precisão, eu tenho que ter acuricidade, que é as informações estão corretas. Não adianta eu entregar a folha de pagamento rápido com um monte de erro. Então, eu tenho que ter qualidade
Eu tenho que entregar dentro do prazo e isso tudo é mais importante do que a produtividade. Claro que você tem que ter qualidade dentro do prazo no menor tempo possível, que é o que a gente busca, né? Para que eu aumente a produtividade da equipe, porque aí com 3 pessoas na equipe eu consigo fazer com que minha contabilidade, por exemplo, atenda 50 empresas, se tudo isso estiver certinho, tá? Agora, eu preciso medir. Eu preciso ter forma. Então, quantos por cento da folha de pagamento da sua contabilidade são emitidas dentro do prazo? Quantos por cento de retrabalho você tem, o cliente devolve com algum erro, com algum pedido da folha de pagamento? Tudo isso são indicadores. São as métricas que são indicadores relacionados com o objetivo daquele setor e daquele negócio, tá? E quando eu acompanho isso por bastante tempo, quando eu me direciono a criar um histórico, é muito importante que você crie um histórico disso. Então hoje você pode estar me ouvindo e você pode estar pensando, eu já faço tudo isso. Talvez eu achei que eu não tivesse, mas eu já tenho, eu já faço tudo isso. Eu já olho para tudo isso. Legal, ótimo. Então agora a gente tem que oficializar esses números e principalmente que estes números aqui sejam compartilhados e acompanhados pela equipe. Os indicadores não são só uma ferramenta de fiscalização e controle do líder. Sim, servem para isso, servem para que você consiga acompanhar a eficácia do trabalho da equipe sem precisar necessariamente ficar indo lá perguntar e acompanhar e conferir com os seus próprios olhos, com as suas próprias mãos. Os números vão te mostrar mais rapidamente. E também eles têm que ter a função de fazer a equipe mesmo se autorregular, a equipe mesmo se direcionar. Então, uma equipe que, dentro ainda do setor da contabilidade, como eu dei o exemplo aqui, tá? No último mês eles entregaram 80% das folhas de pagamento atrasadas. Depois do prazo, eles ficaram até tarde, tivemos bastante hora extra para entregar dentro do prazo, talvez, né? A folha de pagamento não tem muita opção de não fazer no prazo. Mas, por exemplo, quantas horas extras foram feitas nos dias anteriores ao prazo final para a entrega das folhas de pagamento para os clientes? Tudo isso é desperdício de dinheiro. Lembra da aula anterior? É onde eu estou perdendo dinheiro, é desperdício de dinheiro, hora extra, retrabalhos, né? Eu estou pagando ali o salário daquelas pessoas além do necessário. E tudo isso aqui, quando acompanhado com uma periodicidade, então você vai registrar, você vai compartilhar com a equipe para que a equipe possa se direcionar, para que a equipe possa olhar para aquele número e falar, pera, onde será que eu estou errando? O que não está funcionando que eu preciso ajustar? Para que eles mesmos façam essa correção sem que você precise puxar. Você também vai precisar puxar e direcionar. Mas quando eu tenho as métricas declaradas, a equipe se direciona para aquilo. Ninguém gosta de piorar em nada que é medido. Ninguém gosta. Eu costumo falar que até exame de sangue, quando a gente faz o exame de sangue, a gente sabe que tá comendo um monte de besteira, que não tá cuidando da saúde, mas vem ali o colesterol e tá fora do normal, a gente se incomoda. A gente não gosta, a gente vê o resultado e fala, não, vou melhorar, vou fazer dieta, vou fazer exercício. Pode até ser que depois a gente não realmente faça isso, né? Porque temos uma vida inteira aí que tem um monte de questões comportamentais e tal. Mas a gente não gosta. Isso traz na gente aí pelo menos essa chaminha, esse foguinho aí de preciso melhorar. Então você precisa saber usar os indicadores declaradamente, deixar eles claros para a sua equipe, para todos, para que você já tenha esse movimento natural deles de buscar, vou fazer o meu melhor, o meu número tá caindo, o meu número tá piorando, o meu número esse mês não foi bom, eu sei que eu sou capaz de melhor, porque no mês anterior foi melhor, então eu vou melhorar. Tá? E com tudo isso, você vai também ter aí muito claro qual é o momento de buscar inovação e aprendizado. Inovação no processo, inovação em alguma tecnologia, por exemplo. Então pode ser que hoje você perceba que dentro do escritório de contabilidade, um sistema melhor com IA associada te faria economizar bastante o tempo dessa equipe. Uma IA hoje pode processar as informações de forma muito mais rápida e precisa do que os humanos que trabalham para você. Então você pode comparar. Pera, quanto eu tenho gasto em horas extras nos últimos meses? Qual é o investimento nessa nova ferramenta? Será que não vale eu substituir? Será que eu ainda não economizo? Eu trago mais eficácia, trago mais leveza para minha equipe e deixo de gastar tanto com as horas extras. Por exemplo, vou investir na ferramenta.
Entende? Então, é a partir desse olhar aqui para os indicadores e para as métricas que você também consegue tomar melhores decisões e saber o melhor momento para ações de inovação e aprendizado. Principalmente, treinamentos de reciclagem para a equipe, né? Então, de acordo com os indicadores de cada membro da equipe, de cada processo, você pode entender. Pera, dentro do escritório de contabilidade, a coisa sempre trava no setor tributário. Vou tirar um pouquinho o departamento pessoal do exemplo. Sempre trava no setor tributário. Qual é a dificuldade do setor? Será que eles estão com dúvida que eu preciso reciclar alguma questão das leis? Será que é o sistema que não está mostrando tudo o que precisa? Será que a pessoa não está sabendo consultar onde deve consultar? O que é? Será que é o cliente que demora para mandar as informações? A gente sabe que acontece na contabilidade também, né? Então, você pode também ter ali um norte melhor para você saber quando dar os treinamentos de reciclagem, quando abordar a pessoa, quando direcioná-la para revisar algo ou estudar mais, porque também você vai ter um número ali para te embasar. Faz sentido? Então agora, ao final dessa aula, eu quero te deixar com já essa tarefa. Olha para as métricas e entenda se elas são indicadores. Que métricas você acompanha hoje ou está pensando em acompanhar, se você vai implementar esse sistema agora junto comigo? E dessas métricas você vai filtrar quais são indicadores que te direcionam e te mostram o objetivo que você está buscando agora, tá? E revisa se esses indicadores já estão claros, já estão específicos, já estão no formato ideal para te trazer as informações que você precisa. Combinado? Nos vemos na próxima aula, então.